Você trouxe a sua palavra? Pega a sua palavra aí agora. Se você tiver no telefone, pega lá no telefone. Você vai na carta a Timóteo. Vamos ver se você sabe aí abrir a Bíblia. Lá na primeira carta a Timóteo. Quem está no celular aí vai abrir mais rápido, né? Depois de Tessalonicenses. Lá no Novo Testamento. Isso. Quem conseguiu aí? Amém ou misericórdia? Amém, misericórdia? Quem está na Ave Maria? A página é 1516. 1517 no caso, né? Aí quem está em outra aí, eu já não sei. Ave Maria 1517. Senta no celular é mais rápido, né? Vai lá na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Amém? Agora, olha para mim. Olha para mim aqui agora. E repita assim comigo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Amém? Agora você olha para a sua palavra. Quem não trouxe vai ter que prestar atenção. Quem está no celular aí, grava. A primeira carta que São Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, diz o seguinte: eis uma verdade certa, no meu caso aqui, eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, e eu servisse de exemplo, para todos o que a seguir nele crerem, para a vida eterna, ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Amém? Todos nós aqui hoje reunidos somos pecadores, sim ou não? Somos. Todos nós, independente aqui hoje da nossa idade, nós nascemos com uma marca, que é a marca do pecado original. Então, se Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, Ele veio para salvar quem? Ele veio para salvar todos nós. Mas por que eu estou lendo essa palavra para você? Eu estou lendo por algumas razões. Eu vou dar um testemunho da minha vida, amém? Não é uma pregação é o que muitas das vezes vocês que me conhecem estão acostumados. Só que agora, na parte da tarde, o Nascer Jovem pediu para que eu falasse um pouco da minha história, da minha transformação, daquilo que Deus fez na minha vida, amém? E é isso que eu vou tentar trazer para vocês, para que vocês possam olhar, refletir e pensar na vida de vocês. Por que eu estou lendo então essa palavra para vocês em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15? Foi a primeira palavra na Bíblia que eu li na minha vida, amém? Foi a primeira passagem bíblica que eu, qual é o meu nome? 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 Então, foi a primeira palavra que na minha vida, eu li nas Sagradas Escrituras. Com quantos anos?
Pergunta assim, Hudson, com quantos anos? 21 anos de idade. É um absurdo? Vocês acham que é um absurdo? Sim ou não? Aos 21 anos de idade, Hudson, foi a primeira palavra que eu li nas Sagradas Escrituras. Então você precisa entender por que aos 20 anos de idade. Então vamos lá. Eu, Hudson, hoje tenho 37 anos de idade. Sou casado com a Mirelle. Temos um casal de filhos, a Thalita e o Davi. Hoje, o Hudson aqui é membro consagrado nessa comunidade. Faço parte de um projeto que se chama Bartimeu. Projeto este que, pela graça de Deus, o Senhor nos chamou à cofundação dele, junto com Jair, junto com o Renato, junto com o Davi, junto com o Anata, junto com o Capacete. Quem já ouviu falar aí do Bartimeu, já ouviu falar desses jovens. Nós, então, dentro da comunidade, juntamente com o Reginaldo, nós fundamos e cofundamos esse projeto, que na comunidade hoje se chama Projeto Bartimeu. Hoje eu estou na comunidade, no Conselho Geral, faço parte hoje da cadeira de formação geral da comunidade. Sou nessa comunidade missionário, quanto é que eu estou vindo de uma outra cidade, vivendo a via missionária da pregação. Cheguei aqui agora há pouco, 10 minutos, só deu tempo de chegar em casa, tomar um banho e vir para cá. Esse é talvez o Hudson que muitos de vocês estão acostumados a ver. O Hudson que prega, o Hudson que está lá no Bartimeu, o Hudson que está na estrada, o Hudson aí que vocês vão ouvindo falar do Bartimeu. Enfim, muitos de vocês já ouviram falar de mim, sim ou não? Principalmente quem vai ali no Nascer, que eu já tive pregando, já ouviram as minhas pregações, e aí não teve a oportunidade às vezes de ouvir o meu testemunho. Mas fato é que todos nós temos uma história, sim ou não? Temos ou não temos, jovem? Você tem ou não tem uma história? Tem. Talvez a nossa história não seja parecida, talvez. Quantos anos você tem aqui? 15, 16, 17, para baixo, 11, 10, não sei a sua idade. Mas todos nós, independente da nossa idade, temos uma história, ou estamos construindo uma história, amém? Fato é que podemos escolher bem, e podemos escolher o quê? Então fala para essa pessoa que está do seu lado, você pode escolher bem, e você pode escolher mal. Todas as suas escolhas, não, fala para ele, todas as suas escolhas vai ter uma consequência. Se escolher bem, consequências boas. Se escolher mal, consequências ruins. Amém? Então o que acontece, jovem? Aos 11 anos de idade, eu, nascido na cidade de Resende, lá na divisa com São Paulo. Alguém que já ouviu falar da Canção Nova? Alguém já ouviu falar aqui, Canção Nova, PHN? Tem vontade de ir lá na Canção Nova, participar de um PHN, lá no Geração Atômica da Colo de Deus? Todos vocês têm, não tem? Então, eu morava do lado praticamente da Canção Nova, era divisa, coisa de meia hora eu estava dentro da Canção Nova. Eu aos 11 anos de idade nem sabia que existia Canção Nova, nem sabia dessa história de PHN. Então, aos 11 anos de idade, eu, Hudson, sonhava ser jogador de futebol. Quem é que gosta de ser jogador de futebol? Quem sonha em ser jogador de futebol? Quem quer ser jogador de futebol? Um monte de gente. Tem até meninas aqui que quer ser jogador de futebol, sim ou não? Tem alguma menina que quer? Não, né? Então acho que não, só os meninos. Então eu, aos 11 anos de idade, sonhava ali dos meus 9, que eu ia ser jogador de futebol. Então, eu gastei a minha vida nisso. 9, 10, 11, nos clubes que tinha lá, eu jogava campeonato. Aos 11 anos de idade, eu fiz uma escolha que mudou para sempre o rumo
da minha vida. Aos 11 anos de idade, eu decidi pela primeira vez tomar um porre. Não foi de cerveja, mas pela primeira vez eu experimentei o álcool na minha vida, que foi cachaça. 11 anos de idade, eu experimentei pela minha primeira vez um copo de cachaça. Jovem, desse dia até os meus 21 anos de idade, eu só fiz escolhas péssimas para a minha vida. Daquele primeiro copo de cachaça, que me levou à primeira embriaguez, que me levou a perder a noção do lugar onde eu estava, só me recordar de estar dentro de um banheiro, nos braços da minha mãe, vomitando. Eu comecei então a viver uma vida totalmente desregrada na minha vida. Aquele copo era apenas uma brincadeira, que eu achei que era uma brincadeira de colegagem. Era só aquilo e acabou, não vai ter mais. Não! Os dias foram passando e aí o grupinho de amigos já começou a ter outras ideias. Então nós começamos a fazer escolhas erradas naquele grupo. Então daquele copo de cachaça, agora nós queríamos fumar. Uma criança de 9 anos tem dinheiro? Não. Então o que você acha que nós fazíamos? O meu pai e minha mãe, eles eram fumantes. Eu então roubava uns cigarrinhos do meu pai, outros amigos fumavam lá, pegava dos pais dele, mas na maioria das vezes, nós andávamos pela rua, no beira da calçada, juntando aquelas guimbas de cigarro. A gente pegava as maiores, juntava aquele monte de guimba de cigarro. Nós íamos para uma quadra que tinha lá em Resende, no bairro da Cidade da Alegria, numa quadra que tinha um caminhão velho. Nós, à noite, subíamos naquele caminhão, naquela carroceria, e ficávamos ali, horas, fumando aquela guimba de cigarro, correndo risco de ter uma doença transmissível, porque você não sabe quem fumou aquele cigarro, por onde passou aquele cigarro, e a gente correndo aquele risco da adolescência. Então a vida foi passando, 9, 10, entre o sonho de ser jogador, correndo atrás disso, viajando, treinando, disputando competição, e aí a vida vai passando, 9, 10, 11, 12, e aí agora já estava com a experiência da bebida alcoólica, com a experiência do cigarro. Agora eu começo a experimentar a cerveja, de bicadinha em bicadinha. O que vocês acham que foi acontecendo? De bicadinha em bicadinha. Claro que não é todo dia, amém? É todo dia? Começa assim todo dia? Não, mas nas festinhas que nós íamos, ali eu já comecei a ter problema na escola, eu repeti a terceira série por 2 vezes, porque eu matava a aula, ou para jogar bola, ou para ficar na frente da escola, ou para tomar banho de rio. Repeti a terceira série por 2 vezes por causa disso. O tempo foi passando, a vida foi passando, as escolhas continuavam, escolhas o quê? Errada. O grupo de amigos que eu fazia parte, era um grupo de meninos que não tinha medo de muita coisa. Então a gente passava meio que, sabe, hoje a gente fala assim, de uma criação hoje dentro de casa, numa redoma de vidro. Naquele tempo não. A gente não tinha celular, a gente não tinha televisão às vezes, a gente não tinha, o que vocês têm hoje aí, computador, grupos aí, não tínhamos. Então para nós, éramos brincar na rua, o máximo que tinha lá, quem tinha um videogame em casa, era raro quem tinha um videogame, a gente ia para umas locadoras, mas só que precisava de dinheiro. Como é que faz agora? Algumas vezes os nossos pais davam, mas outras vezes os nossos pais não tinham. Então o que a gente começou a fazer? Começou a roubar agora. Aí agora nós começamos a roubar, a brincadeira nossa era roubar. Entrar nos supermercados, entrar nas padarias, e aí roubávamos biscoito, roubávamos o que dava para roubar.
nos mercados, roubava biscoito, barra de chocolate. Então era tudo brincadeira na nossa cabeça, só que era brincadeira o quê? Com consequências ruins. Só que a gente não estava nos dando conta que a cada dia, cada mês, cada ano que estava passando, a gente estava entrando em um verdadeiro abismo sem volta. Daqui a pouco, eu estava dentro de casa, não demorou muito, eu estava dentro de casa, entrando debaixo da cama, roubando meu pai. Metia a mão no bolso do meu pai, que ele deixava o dinheiro no bolso da calça, e aí ali eu pegava 10 reais, ali eu pegava 5 reais, ali eu pegava 50 reais, e aí eu estava agora roubando dentro de casa, sem tomar consciência que aquilo estava virando o quê? Um vício na minha vida. Estava bebendo, fumando escondido, agora eu estava virando um ladrãozinho dentro de casa. Entrava dentro da casa dos outros para roubar, e assim a vida foi passando. A vontade de jogar bola foi ficando esquecida. Jogava bola, jogava, mas aquilo foi passando, foi passando, foi passando. As coisas na minha vida foram piorando, as amizades foram piorando. Eu morava em um bairro que daqui a pouco, não demorou muito, chegou essa questão de facção. No entanto, na nossa época, eu cresci, não sei vocês, gente, mas eu cresci escutando funk na periferia. Mas que tipo de funk que eu cresci escutando? Claudinho Bochecha, Suel e Amaro, Márcio Goró, Marcinho. Era um funk que a gente falava funk melody, não é essas músicas de hoje. Então a gente tinha na nossa época os chamados baile funk. Então nós íamos para o baile funk. Daqui a pouco começou a piorar, entrou essa questão de proibidão, que já era apologia ao crime. E sem perceber, aquilo foi entrando na minha vida. Daqui a pouco eu estava ouvindo proibidão. Daqui a pouco eu estava andando de bermuda caindo, chinelo havaiana, camiseta. Furei as 2 orelhas. Olha como é que o negócio vai piorando. Olha como é que o negócio vai piorando. Daqui a pouco eu comecei a me envolver com brigas de rua. Aí eu já estava, aos 15 anos de idade, envolvido com um monte de merda. As mães das crianças já não gostavam que os filhos dele andavam comigo, não gostavam que eu entrasse na casa. Olha lá, olha o neguinho, não presta não, daqui a pouco vai virar notícia. Era assim, é assim na sua época, nos seus dias de hoje? Já ouviu isso? A sua mãe já falou isso com vocês? Quando olha uma realidade e fala assim, ó, não anda com isso não. Fala ou não fala, gente? Pode falar? Você acha que é bom ouvir isso? Quando a sua mãe fala assim, aquele moleque não presta, é bom ouvir isso? Não é bom para a gente que ouve, e você acha que é bom para quem é falado? Porque por muitas das vezes a gente não sabe da história, mas enfim, está na escolha errada, está na vida errada, vai ter o que? Consequências o quê? Erradas, ruins. As pessoas não vão querer, e assim foi a minha vida, assim foi a minha história, assim eu fui taxado. O tempo foi passando, 15, 16 anos, eu fui experimentar o que agora? Já experimentei o cigarro, amém? Já experimentei a cerveja, amém? Já experimentei a cachaça, amém? Já estava brigando, amém? Já estava roubando, certo? Era uma companhia boa? Não é nada? Não era nada, filho. Aí agora inventei de experimentar o cigarro da maconha. O que vocês acham que aconteceu? Quando eu fumei a maconha? Que viciei em maconha, o que é que troço catingudo? Você fica rindo à toa, dá fome, fica igual um bobo. Cheguei dentro de casa, comi meia panela de arroz, mamãe perguntou, meu filho, o que está acontecendo? Eu ri, mãe, estou com fome. Igual um bobo, com o olho igual uma brasa, o dedo catingando. Só que, aquele negócio que você está meio leve, meio aéreo, passou aquela onda, falei, sai fora disso, você está doido, ficar rindo para os outros à toa? Vou nada,
Experimentei a maconha ali 1, 2 vezes, no máximo 3, se eu tiver memória boa aqui, 3 vezes só. Acabou aquilo. Agora, tá doido, não é? Aquele negócio doido, ruim. Mas começou a fazer parte. O tempo foi passando, aquela molecada crescendo. Não demorou muito, eu conheci a cocaína. Olha para mim, jovem. O que vocês acham que aconteceu? Aí eu viciei. Aí eu perdi tudo. A cocaína me roubou tudo. Me roubou o sonho de criança. A cocaína me roubou tudo que vocês possam imaginar nessa vida. A cocaína me roubou da minha família, porque o consumo de cocaína foi aumentando na minha vida, foi aumentando. A bebida na minha vida foi aumentando. Parei com aqueles negócios de roubar biscoito, parei com aquilo. Cigarro de maconha eu não fumava. Então agora o cigarro, a cocaína e a cerveja começaram a fazer parte da minha vida intensamente. Aí, todos os finais de semana eu bebia, fumava e cheirava. Arrumei um emprego, parei de estudar. Então eu trabalhava, recebia no sábado, ali pegava o meu dinheiro, cerveja, cigarro e o quê? Cocaína. Foi passando, aquilo foi aumentando a intensidade. Agora que era o final de semana, começou a fazer parte também dia de semana, porque o dia que eu bebia na semana era cigarro, cocaína e o quê? Cerveja. O cigarro eu fumava todo dia. Quando eu bebia, era quase 3 carteiras de cigarro. E quando eu bebia, fumava e cheirava, era mais de 3 carteiras de cigarro. Porque quem bebe a noite inteira fumando, a hora um cigarro acendendo no outro. Então a minha vida foi assim, ó. Nesse tempo, eu perdi o meu pai aos 16 anos de idade. Foi onde piorou mais para mim o consumo dessas coisas. Ali eu comecei mesmo a entrar num declínio. 17 para 18 anos, eu entro no quartel. Alguém que já ouviu falar da AMAN, na cidade de Resende? Academia Militar das Agulhas Negras. Alguém já ouviu falar? Aonde formam os oficiais do Brasil? Se não viu, depois você entra lá no Google, dá uma pesquisada. A Academia Militar das Agulhas é famosa no Brasil e fora do Brasil. Muita gente tem vontade de entrar. Eu não tinha vontade. Eu servi obrigado. Passei 1 ano dentro daquele lugar obrigado. Não gostava. Quanto é que eu era problema. Eu entrava dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, final de semana para tirar serviço. Eu chegava bêbado. Eu chegava drogado. O tenente ou o sargento que ia me levar para poder, às vezes mandava eu ficar dentro do quarto para mim não poder ir para a revista, porque eu não tinha condição de ir para a revista. Depois eu ia para o meu quarto de hora, para o posto. Na academia, quando minha mãe achou que aquilo ia melhorar, só piorava, jovem. A relação com a minha mãe era das mais piores possível que você pudesse imaginar. Eu não falava direito com a minha mãe, eu não conversava direito com a minha mãe. Eu era uma eterna preocupação dentro de casa, uma eterna. Ei, olha para mim, olha aqui para mim. Vocês sabem o que é uma relação com a mãe ruim dentro de casa? Vocês conhecem algum jovem que tem problema de relação com pai e mãe? Como que é horrível? Então, olha para mim. Eu não beijava minha mãe. Eu não passava festa de final de ano com a minha mãe. Eu passava na rua bebendo. Eu não abraçava minha mãe. Eu não dizia eu te amo. Eu não tinha relação de carinho com a minha mãe. Era uma relação só de briga. E minha mãe fazia tudo para que eu ficasse dentro de casa. Minha mãe comprava bebida, minha mãe comprava cigarro. Minha mãe fazia tudo que estava ao alcance dela para me ter perto. E eu cada vez mais o quê? Longe da minha mãe.
Saio do quartel, 19 anos de idade, passa-se alguns meses, 19 para 20, passa-se alguns meses de idade, da minha saída do quartel, vira aquele ano, eu saio em novembro, em mear do mês de junho, início do mês de junho de 2007, a minha mãe, ela precisa ser internada às pressas. A minha mãe fica 15 dias em coma induzido na cidade de Resende. Logo após 15 dias, os médicos têm que reanimar ela de novo. E os médicos precisam dar uma notícia para a família. As minhas tias aqui de Itaperuna, meus pais são daqui de Itaperuna, eles vão para Resende. 2 tias e uma prima. Chega lá no hospital da Unimed em Resende, os médicos falam que a minha mãe precisava de uma transferência, porque ela precisava fazer um tratamento que na cidade de Resende não tinha. Então os lugares possíveis para fazer o tratamento era na cidade de São Paulo, alguma coisa aí para o lado de Minas, ou então Itaperuna, era a referência de tratamento. Como a família dos meus pais eram todas de Itaperuna, a minha mãe naquele leito de cama, ela decidiu então vir para Itaperuna. E toma a decisão, só que toma a decisão de mudança. Nós vamos direto para Itaperuna. Alugamos uma casa aqui. A minha mãe saiu de um hospital e entrou dentro do São José do Havaí direto. Nós viemos depois, 3, 4 dias depois de mudança para casa. Chegamos em Itaperuna no dia 12 de junho de 2007. Eu lembro como se fosse hoje. 12 de junho de 2007, dia dos namorados, numa terça-feira. Era por volta de umas 6:30 da tarde, nós chegamos em Itaperuna com as nossas mudanças. Eu desço daquele caminhão, com R$3 no bolso e uma carteira de cigarro. É assim que eu chego na cidade de Itaperuna com meu irmão e a mudança. Jovem, claro que eu vou fazer essa pergunta porque você tem condição de responder, amém? Amém? Você é criança, mas você tem condição de responder. Se coloca no meu lugar. A sua mãe no hospital à beira da morte. Qual é a primeira coisa que você vai fazer no outro dia? Hã? Não escutei. Fala alto. Você vai fazer o quê? Você vai visitar ela, não vai? O que vocês acham que eu fiz? Hã? A primeira coisa que eu fiz na cidade de Itaperuna, aqui tinha uma festa, MedShop, era uma festa de medicina, numa quinta-feira. Eu cheguei na terça, na quarta eu não fui visitar minha mãe, na quinta eu fui, para o primeiro lugar que eu fui em Itaperuna, foi na festa MedShop, no William Cisney. Ali eu virei a noite bebendo. Não usei droga naquele dia não, porque eu cheguei, também não é assim, estava chegando na cidade. Mas passei a noite inteira bebendo. Cheguei em casa às 6 horas da manhã na sexta-feira. Deitei um pouco. Depois, na hora da visita, eu fui para o hospital São José do Havaí. Entrei naquele quarto, fedendo a bebida. Minha mãe em lágrimas olhou para mim, olha para mim, e ela me fez uma pergunta: quando isso vai acabar? Eu respondi para minha mãe que eu não sabia quando aquilo ia acabar. Agora vocês olham para mim. Quem é que hoje saiu de casa e disse eu te amo para a mãe? Levanta a mão. Quem saiu de casa hoje e disse para sua mãe, eu te amo? Abraçou a mãe? Deixa eu posso dar um conselho para vocês? Não importa se você tem uma relação boa ou ruim com a sua mãe. Se for ruim, você dá um jeito de melhorar, porque é sua mãe, é o seu pai. Agora olha para mim, jovem.
Se você chegasse agora em casa com a notícia que a sua mãe morreu, qual seria a sua sensação? Ei, olha para mim que eu estou falando sério com vocês que não falaram com a mãe de vocês hoje. Se você chega em casa hoje e a sua mãe está morta, você já pensou no sentimento do seu coração? Você nem imagina, né? Mas olha aqui para mim. Sabe qual foi a última conversa com a minha mãe? Uma pergunta: quando isso vai acabar? Sabe qual foi a minha resposta para minha mãe? A última conversa? Não sei. Fiquei em silêncio naquele quarto. Fui para casa. 2 dias depois, a minha mãe veio a óbito. A última conversa com a minha mãe foi uma pergunta: quando isso ia acabar? Confesso para vocês, irmãos, que eu não gosto de ficar falando muito desse assunto. Dias das Mães, para mim, é uma coisa muito complicada de se viver. Aniversário da minha mãe é muito complicado viver. Eu trago, claro que na vida transformada, superei, venci, mas existe dentro de mim essa tristeza, porque eu não tive oportunidade de mostrar para minha mãe as mudanças, não tive a oportunidade de responder de novo aquela pergunta. Hoje eu olho para a minha vida, olho para os meus filhos, vejo a vida que eu tenho, tento fazer diferente. Mas daquele dia até os meus 21, para quase 21, irmãos, pensem em tudo que foi besteira eu fiz. Se eu bebia 3 vezes mais. Se eu fumava mais. Se eu saía, ficava fora de casa 2, 3 dias, eu ficava mais. Eu cheguei a sair numa quinta-feira, chegar no domingo dentro de casa. E eu morava na casa dos outros de favor, deixando todo mundo em Itaperuna preocupado comigo. Até que um dia, eu num botequim, bebendo, fumando, entra um rapazinho desse tamanho aqui. Fica de pé aqui, jovem. Ih, você está muito grande. Você está muito grande. Levanta você. Está muito grande. Deixa eu olhar aqui. Não. Quem? Está muito grande. Vem cá, jovem. Mais ou menos assim. Isso. Não, é sério. Eu estou lá no botequim. É um pouquinho maior só, tá? Estou lá em frente de casa no botequim, jogando totó, fumando e bebendo. Entra um rapazinho desse tamanho aqui. É mais ou menos um pouquinho Jair, né? É um pouquinho grandinho, só, mas não foge muito não. Você que é o Hudson? Eu olhei para aquele rapazinho, falei, sim, você que é o primo da Michele, da França, sobrinho da... Sou. Você que é o menino lá de Resende? Sim, sou. Começou a puxar a conversa comigo, isso em novembro de 2007. Ali eu comecei a conversar com ele, era um rapazinho bom de conversa, enjoado, mas bom de conversa. Começou a conversar daqui e dali. Em um determinado momento da conversa, ele me fez um convite. Gente, eu estou lá bebendo, fumando, não conheço aquele rapaz. Ele começa a puxar a conversa comigo, vai conversando, no meio da conversa ele me faz um convite para ir num show. Falei, agora eu vou no pagode. Agora eu vou no, né? Ele me convidou para uma festa de igreja. Mas eu não ri não, tá, gente? Eu estava num momento bem difícil da vida mesmo, não entendendo nada. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Assim que eu respondi para ele, não tem dinheiro. Não, eu pago para você. Vai ser no centro de formação, pode ficar tranquilo, eu vou levar você, eu vou pagar. Falei, então tá bom então, mas ele era tão chato, que ele falou, tal hora eu vou... Falei, rapaz, depois que eu dou minha palavra, eu não volto atrás não, você pode ir. Isso é uma coisa que eu falo, se eu der a palavra, eu não volto atrás. No sábado, ele me pegou, esse catoquinho, me pegou de moto lá em casa, fomos pro show, no centro de formação, show do Anjo de Resgate, 2007. Lá no show, um negócio bacana, né? Show de igreja é bacana, né? Todo mundo cantando, louvando. Era um show bem tranquilo. Não tinha tantos jovens assim não. Era mais povo adulto.
gostei daquele show, bacana. No meio do encontro, do show, ele me faz outro convite. Eu falei, aí não. Não, é um negócio final de semana que vem. Eu falei, não, rapaz, você está doido? Tem outra coisa para fazer? Não, rapaz, você vai ver, é bom, que negócio, foi perturbando. Eu falei, não tem dinheiro não, Jair. Se preocupa não, vou pagar para você. Não, rapaz, deixa para a próxima. Não, rapaz, só tem esse ano, vamos lá. Me convidou para fazer o 20. Nem sabia o que era isso. Irmãos, ali eu confesso que eu não queria ir, tá? Eu fui para ele parar de encher o saco. E na segunda-feira eu vivi a vida. Como é que é o seu nome? Gabriel? Nome de anjo, tá? Pode ir lá, Gabriel. Aí eu não queria ir nesse final de semana. Eu não tinha pretensão. Irmãos, olha para mim, jovem. Eu só fui na igreja porque minha mãe me levava. Eu fiz primeira comunhão porque minha mãe me enchia o saco. Depois que eu fiz a primeira comunhão, tomei a primeira hóstia daquele dia. Nunca mais eu fui na igreja. Casamento, eu só ia para festa para beber. Eu não ia na igreja. Não ia. Não fui mais na igreja. Enterro, eu ia no cemitério talvez. Não ia na igreja, no velório. Então até os meus 20 anos de idade, para 21, eu não tinha pisado mais na igreja. E aí ele me convidou para aquele encontro, cheguei naquele encontro, não queria ir, não tinha pretensão. Olha para mim, eu nunca busquei Deus. Talvez tem gente aqui que está obrigado, amém? Porque o pai obrigou. Mas talvez muitos de vocês estão aqui porque vocês querem estar, amém? Vocês queriam vir à conferência. Eu não tinha isso, eu não queria, eu não estava buscando Deus. Eu não queria Deus, eu nem rezava. Cheguei naquele final de semana, como todo mundo chega. Quem já fez encontro aqui de final de semana? Lá, Nascer Jovem, já tem gente aqui, né? Ano que vem vocês fazem o Nascer Jovem, vocês vão ver como é que é maravilhoso. Cheguei naquela sexta-feira, nada tá bom, não conhecia ninguém. Fui jantar, era uma sopa de legume, com boi ralado lá, carne moída, repolho, cenoura, batata doce, aquele negócio, gente, o dia inteiro sem comer. Você chega no encontro, era sopa. Cheguei naquela sexta-feira, naquele encontro sem pretensão nenhuma, vivi aquela sexta-feira, eu falei que ia embora no domingo, mas na minha cabeça, passou domingo, segunda-feira, esquece, nem dou mais ideia para esse tal de Jair. Só que para minha surpresa, no sábado, 17 de novembro de 2007, em um momento do encontro, entrou um cara e começou a fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui, começou a dar testemunho da vida dele. Sabe quando aquela pessoa não está falando da vida dela, está falando da sua vida? Como se eu estivesse olhando para um espelho e aquele cara contando a minha história. Irmãos, naquela hora, Deus tocou o meu coração de tal maneira que quem me conhece, eu não choro. Eu tenho dificuldade com as lágrimas. Eu chorava igual uma criança naquele momento. Quando eu levantei daquele momento, eu disse para Deus que a partir daquele dia, a minha vida nunca mais seria a mesma. E que daquele dia para frente, a minha vida pertencia a Ele. Canta assim mais uma vez, por Ele, é Ele, por Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. São 17 anos
daquele dia até o dia de hoje, que eu deixei tudo por amor a Ele. Eu deixei a vida, porque eu não contei para vocês, mas vício de pornografia, adultério, tráfico, vício de drogas, bebida, o sonho de ser jogador de futebol, eu deixei tudo. Eu abri mão de tudo. Aquele que as mães falavam que não prestava, aquele jovem que ninguém queria, que as mães falavam para não namorar porque não prestava, aquele jovem morreu naquele dia e nasceu um novo homem. Esse aqui, ó, que está diante dos teus olhos. E de 2007 para cá, eu perco tudo por amor a Ele. A minha vida toda, nesses 17 anos, está aí, ó, dentro da comunidade, gastando na estrada, gastando na evangelização. Fundamos o projeto Bartimeu, aí Deus me chamou. Eu comecei a participar de grupo de oração. Eu participava lá na São Benedito, no Ressurreição, Jair me levou para lá. Lá eu recebi, fiz formação da Renovação Carismática Católica. Lá eu comecei a pregar. Lá eu me tornei coordenador do grupo. Lá, né, depois de lá eu vim para a comunidade, da comunidade. Lá também encontrei a minha esposa, lá que era namorada. Lá encontrei minha namorada, noivei, casei, vim para a comunidade. Já conhecia a comunidade, participávamos de um estudo bíblico. Então ali a minha vida foi sendo reescrita outra vez. Casei, arrumei um emprego, nós tínhamos um grupo de perseverança. Dali nós fundamos o projeto Bartimeu, começou os encontros. Eu comecei a pregar nessa comunidade, fora dessa comunidade, comecei a conduzir encontros fora da comunidade. Eu fui vivendo a vida foi sendo construída. Aqui nessa comunidade eu me consagrei. Hoje, graças a Deus, devo tudo a essa comunidade. Não sou nada sem essa comunidade. Nem mesmo meu nome eu tenho. Porque hoje as pessoas me conhecem como Hudson da Trindade ou Hudson do Bartimeu. Até o meu nome, essa comunidade me deu. E ressignificou a minha vida. Eu não sei, você jovem, quais escolhas você tem feito para a sua vida. Eu não sei o que você pensa para a sua história. Talvez, na idade que você está, você nem pensa nisso que eu vivi. Mas talvez você está em um grupo de amizade, que daqui a pouco vai levar você para isso. Então preste atenção. Preste atenção. Aonde uma escolha errada pode levar a sua vida. Os meninos, presta atenção com quem vocês estão andando. Aquilo que os seus pais falam assim, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, é verdade. As meninas, presta atenção com o tipo de meninas que você está andando, para que vocês não venham perder a sua vida, para que vocês não venham perder a sua história. E assim, você ter condição de construir uma vida em Deus. Que vocês olhem para o tempo de hoje, para a vida de hoje, e reflita sempre as escolhas. Sempre faça escolhas pelos melhores lugares. Amém? Vai ficando de pé. Nós já estamos terminando. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Isso. Eu queria que você fosse lá na sua casa agora. Vai lá na sua casa.
Vá lá no ambiente da sua casa. Aqueles que têm pai, aqueles que têm mãe. Talvez, jovem, o ambiente da sua casa não é um ambiente tão bom, que às vezes você deseja estar na rua, porque você não aguenta as brigas, você não aguenta as discussões. Talvez a falta de muitas coisas que você desejaria coloca você em sentimentos, em pensamentos. Mas também você olha para sua casa e é um ambiente bom, agradável. Mas talvez você venha de uma família desestruturada, onde você se depara o tempo todo com o alcoolismo. O seu pai é alcoólatra, a sua mãe é alcoólatra, o seu pai e sua mãe é fumante, ou, desculpa dizer assim, seus pais são divorciados. E o exemplo que você tem de família é uma família separada. E aí hoje você não deseja casar, você não deseja ter filhos, porque você não quer viver o que você vive hoje, você não quer para os seus filhos. Ou você agora, por conta de muitas inúmeras frustrações dentro de casa, não sei. Mas feche os seus olhos um pouquinho, para de conversar um pouco. Ó, vocês aí do meio, vocês falam muito. Fecha o olho um pouquinho. Abaixa a cabeça um pouquinho. Pensa no ambiente de casa, pensa na sua vida, pensa nos lugares que você tem andado. Pensa nas coisas que você tem conversado, as amizades que você tem feito. Olha, deixa eu te dizer, talvez você está passando o tempo todo nas redes sociais, é o dia inteiro com o celular na mão, não para de conversar, é o dia inteiro com esse bendito de jogo online. Entra dentro do quarto, é 24 horas, a madrugada inteira jogando videogame. Não dá atenção para o pai, não dá atenção para a mãe. A vida está passando, os dias estão passando muito rápido. E nada está bom dentro de casa, a comida não está boa. Vai lá e começa a refletir, para que você não venha passar por tantas situações que muitos de nós passamos, para que você também não venha ter o sofrimento que os seus pais passaram, para que amanhã você não se torne uma família desestruturada. Então permita que nessa conferência o Senhor também toque o teu coração, e vai reordenando os teus sentimentos, os teus pensamentos. Permita que nessa conferência o Senhor vai dando referências de jovem, referências de família, referências de filhos, para que amanhã você possa cantar, para que amanhã você possa louvar, para que amanhã você possa glorificar os nomes santos do Senhor, e você não seja, desculpa dizer assim, mais um jovem no mundo das drogas, mais uma jovem de gravidez precoce. Então permita o Senhor entrar na tua juventude, permita Deus fazer parte, para que você possa também um dia cantar: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Levanta suas mãos, cantando esse hino. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Nascer jovem, canta isso, é Ele, por Ele.
voz é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. dono dos meus dias. Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. Deixa eu ouvir você. Ave Maria.